Olá, muito boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar em sua companhia. E agora você confere as notícias desta quinta-feira, dia 12 de maio. Começamos essa edição falando de economia. O setor de serviços cresceu 1,7% em março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. E esse resultado é o maior desde maio de 2015. O resultado foi acima do esperado pelos especialistas. Estimativas feitas por 26 consultorias apontavam um crescimento médio de 0,9%. Mas, segundo o IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,7% em março na comparação com fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, a alta foi de 11,4%. E com o resultado, o setor fica 7,2% acima do patamar pré-pandemia. O desempenho é o melhor para os meses de março desde 2011 e também representa o maior nível para um mês desde maio de 2015. Em relação ao balanço trimestral, o setor fechou os 3 primeiros meses do ano com alta de 1,8% na comparação com o quarto trimestre de 2021. E na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o aumento foi de 9,4%. O IBGE informou que o resultado positivo teve influência de todas as 5 atividades pesquisadas. O destaque foi para o setor de transporte, seguido por serviços prestados às famílias, informação e comunicação, outros serviços e serviços administrativos e complementares. No levantamento por estados, 24 das 27 unidades da federação acompanharam esse movimento de crescimento do setor. Destaque para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que ficaram no topo da tabela. E uma multidão de palestinos compareceu ao funeral da jornalista da Al Jazeera, morta após um tiro na cabeça durante uma operação do exército israelense na Cisjordânia. Vários líderes palestinos, diplomatas estrangeiros e uma multidão participaram da cerimônia oficial em Ramallah, onde fica a sede da autoridade palestina na Cisjordânia e para onde foi levado o caixão coberto com uma bandeira palestina. A autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, rejeitou os pedidos de Israel para uma investigação conjunta sobre a morte da jornalista do canal Al Jazeera, que aconteceu na localidade de Jenin. A emissora, autoridades e os países árabes na ONU acusaram o exército israelense pela morte. Em um primeiro momento, Israel sugeriu que a jornalista provavelmente teria sido vítima de tiros de combatentes palestinos, mas horas depois, autoridades do país afirmaram que não poderiam descartar a possibilidade de que o tiro teria partido de um soldado. A jornalista, uma palestina cristã de 51 anos que também tinha cidadania americana, usava o colete à prova de balas com a palavra imprensa e um capacete de repórter enquanto cobria a operação. Soldados do exército colombiano estão presos em um quartel há dias e não conseguem sair. O local está cercado por produtores de folha de coca, que não querem o fim do plantio destinado ao narcotráfico. Pelo menos 120 soldados colombianos estão há dias sem poder sair de um quartel militar na fronteira com a Venezuela. De acordo com o informe do Exército, os militares foram cercados por agricultores cocaleiros que se opõem à erradicação dos narcocultivos. As autoridades afirmaram que as tropas cumpriam trabalhos de erradicação de cultivos ilícitos em Tibú, na província de Norte de Santander, quando foram surpreendidas por produtores de folha de coca que obrigaram os agentes a recuar. Tibú faz parte da chamada região do Catatumbo, território com mais narcocultivos do mundo, onde a ONU calcula que há 40 mil hectares plantados de coca. Rebeldes da guerrilha Exército de Libertação Nacional e dissidentes da ex-guerrilha das Farc que não aderiram ao Acordo de Paz de 2016 operam na zona lucrando com as rendas do narcotráfico. E mais uma do Talibã. Desta vez, o regime extremista proibiu homens e mulheres de passearem e fazerem refeições juntos em parques do Afeganistão. Uma das cidades consideradas mais liberais do Afeganistão, Herat vai ter que se acostumar a uma nova realidade sob o regime talibã. Nesta quinta-feira, autoridades do grupo fundamentalista islâmico proibiram homens e mulheres de comerem juntos e compartilharem caminhadas nos parques. De acordo com o Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, os donos de restaurantes foram informados da regra, que se aplica inclusive aos cônjuges. Mesmo em um país profundamente patriarcal e muito conservador, é comum ver homens e mulheres comendo juntos em restaurantes, particularmente em Herat.
Moradores locais disseram que a separação de gênero nos parques acontece através da imposição de horários para visitação, para homens e para mulheres. Desde que retomaram o poder em agosto, os talibãs aumentaram as restrições que impõem a segregação de homens e mulheres, de modo a se enquadrarem em sua interpretação do Islã. E a gente fala agora de coronavírus. A Coreia do Norte reconheceu nesta quinta-feira seu primeiro surto de Covid-19 desde o começo da pandemia. A agência oficial de notícias KCNA disse que as amostras coletadas de vários pacientes doentes com febre em Pyongyang no último domingo eram consistentes com a altamente contagiosa variante Ômicron do coronavírus. De acordo com a agência, o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou em uma reunião de emergência de seu gabinete político que implementaria um sistema de controle do vírus de emergência máxima, com o objetivo de eliminar a raiz no menor tempo possível. E olha só essa notícia, no Canadá, alguns escritórios estão permitindo que os funcionários levem os animais de estimação para o trabalho. A prática foi adotada por causa do vínculo que os donos estabeleceram com os pets durante o período em que ficaram de home office. Daisy abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas. É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, o meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como dog friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. E quem não gosta de um bom churrasco? Mais uma cidade do Pará não economizou na hora de assar a carne. Foram 20 mil quilos de costela em um evento que está sendo chamado de o maior churrasco do mundo. A tradição pode ser associada ao sul do Brasil, mas, se tratando de churrasco, o costume não tem estado certo no país. A cidade de Paraupebas, no Pará, afirma que realizou esta semana o maior churrasco do mundo. O super assado foi organizado para festejar o 34º aniversário de emancipação do município do norte brasileiro. De acordo com a prefeitura, cerca de 20 mil quilos de carne foram para a brasa no melhor estilo costelão no fogo de chão. Um passeio de drone pelas carnes fez a imaginação viajar pelo cheiro e pelo sabor da churrascada gigante. Mais de 50 mil pessoas compareceram à festa. E deu até água na boca. Essa edição termina aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias para você. Até mais!